vida. A pregação de Jonas entrou no coração, na mente e na alma daquelas pessoas, aleluia, que eram ímpias. Então a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela faz a diferença na nossa vida. A palavra de Deus, quando ela é transmitida, ela pode transformar o homem velho em uma nova criatura. Aleluia. Deus tem projeto, Deus tem salvação para as nossas vidas, e Deus não abandonou ainda o seu povo. E diz a palavra de Deus: Jonas, vai até aquela cidade, prega a minha palavra, fala da minha palavra, aleluia. Ele diz que Jonas foi pregando, ele diz que aquele povo, quando eles, aleluia, prega um jejum de 3 dias para a sua família, para a sua casa se arrepender, diz a palavra santa que o rei, aleluia, tomou, aleluia, notícia daquela ocasião, daquele povo que estava se arrependendo. O rei soube notícia, e diz a palavra de Deus que o rei sai, se levanta do seu trono. O rei, aleluia, é a pessoa máxima daquele lugar, daquela cidade, e ele se humilha, diz a palavra de Deus. Ele se levanta, e quando ele se levanta do seu trono, diz a mensagem que ele também proclama um decreto. Ele faz um decreto, aleluia, ao seu povo, e faz um decreto anunciando: ei, a todos também proclamam um jejum de 3 dias, aleluia. É você, o homem, a mulher, e os meninos e os animais não comerão coisa alguma, e tampouco beberão água. Por 3 dias iremos nós clamar a Deus, aleluia. Iremos nós jejuar e pedir perdão, pedir misericórdia, pedir clemência ao Deus de Israel. Possa ser que ele, aleluia, não faça mal a nós, possa ser que ele, aleluia, possa nos dar uma segunda chance. Deus é misericordioso, amados irmãos, aleluia. Deus olha o pecado daquela cidade, Deus olha a situação daquele povo, mas Deus olhou com o seu olhar de bondade, com o seu olhar de misericórdia. Diz que era muita gente. Quando a Bíblia relata que era 120 mil homens, aleluia, é porque a Bíblia, ela não falava com aleluia, das mulheres, mas falava na cabeça o homem. Provavelmente ali 120 mil famílias, diz a palavra de Deus, porque era contado os homens, não era contado com as mulheres. E diz, aleluia, que Jonas ali está pregando a palavra de Deus, e o rei proclama um decreto, e então, aleluia, diz: se arrependam, aleluia, porque esse recado eu senti na alma, porque esse recado não é do homem qualquer, esse recado veio do mais alto céu, do trono de glória do Deus vivo, e se nós se arrepender, ele vai ter compaixão de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Qual o sentido desta mensagem, amados irmãos? É que nós possamos ver a situação que nós também andamos, aleluia, a rejeição que nós temos rejeitado a Deus. Nós temos andado em caminhos tortuosos, nós temos, aleluia, se apostatado, nós temos rejeitado Deus, o Criador do céu e da terra. Nós temos andado segundo o curso do pecado, da iniquidade, e temos esquecido do Deus, aleluia, Criador do céu e da terra. E quando nós se esquecemos, nós podemos ir de mal a pior. Essa cidade estava condenada. Essa cidade estava, aleluia, condenada à destruição. Jonas tinha a certeza no coração que a cidade ia ser destruída. Mas ao mesmo tempo, ele conhecendo a Deus, ele saberia que Deus é misericordioso. Ele saberia que Deus, aleluia, é piedoso. Ele saberia que Deus, aleluia, ele havia de ter compaixão daqueles que se arrependiam. Por isso ele diz na palavra: por isso eu me desviei, por isso eu tomei um outro rumo, por isso eu tomei um outro caminho. Porque se eu pregar na cidade e se alguém se arrepender, o Senhor é misericordioso. Aleluia. E o Senhor pode perdoar eles, mas eles são perversos. Mas eles são maus, eles são malignos. E o que nós podemos ver, irmão, que nós não podemos julgar o próximo. Jonas julga a cidade, porque a cidade era perversa. O povo vivia na iniquidade e na perversidade. Mas Deus conhece nós, aleluia, não só por fora, mas Deus conhece nós no íntimo do nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ei, Jonas conhecia os homens por fora, mas
arrependiam. Aquele que se arrepende é digno de perdão. Jonas sabia disso, que aquele que ia se arrepender, Deus, aleluia, ia ter compaixão, ia ter misericórdia, aleluia, ia dar longanimidade a eles, ia dar vida, ia abençoar eles também. Então ele não queria ver a bênção do povo de Nínive. Diz a palavra de Deus que Jonas estava disposto a ver a destruição da cidade de Nínive. Diz a palavra de Deus que Jonas pregava e dizia: daqui a 40 dias essa cidade irá pó. Daqui a 40 dias desaparecerá essa cidade. Daqui a 40 dias Deus não terá mais compaixão. Daqui a 40 dias aqui não mais existirá. Mas Deus estava, aleluia, pregando a sua palavra. A palavra que saía da boca de Jonas era o recado do próprio Deus. E Deus anunciava: filhos, se arrependam, porque se vocês se arrepender, eu vou usar de íntima compaixão, de misericórdia. Eu não vou destruir você, mas você vai viver. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você vai viver. Você não vai perecer. Você não vai descer a sepultura. Ele diz que o rei, sabendo disso, ele logo se alegra. Há um escape, amado irmão, para você que se arrepende. Não importa, aleluia, se você é pobre, se você é rico, não importa o teu cargo, não importa, aleluia, o que você seja, mas importa é que Deus está disposto, aleluia, a perdoar o teu pecado, a tua iniquidade. Deus está disposto a te dar uma segunda chance. Deus está disposto, aleluia, a te dar um beijo e diz vida e vida com abundância. Aleluia. Proclama o rei, diz a palavra santa. Aleluia. No verso 6 vai dizer: estas palavras chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, aleluia, cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. Irmão, quando o rei tirava as suas vestes, rasgava as suas vestes e se cobria de cinza, era um motivo de grande humilhação para aquele homem. E diz a palavra de Deus que ele se humilha na presença do seu povo, ele se humilha na presença de Deus. Eu disse que proclama 3 dias de oração. Aleluia, um povo que era pagão, um povo que não tinha Deus no coração, agora eles passam a receber o toque do poder do Espírito Santo, e agora eles se voltam para Deus e começam a pedir perdão, e começam a pedir misericórdia, e dizer: Deus de Israel, não nos destrua, mas dê a nós uma segunda chance de vida, porque nós vamos te servir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você quiser servir a Deus, terás compaixão e misericórdia. Se você quiser uma segunda chance, Deus ainda continua com as suas mãos estendidas para te dar uma segunda chance, para te abençoar e para transformar a tua vida. Você está condenado à morte, aleluia, espiritual, mas disse Deus, aleluia, eu quero restituir, eu quero te dar coisas grandes, eu quero fazer, aleluia, diferente. Em vez de tocar na tua vida para te destruir, eu quero tocar na tua vida para te dar vida, eu quero tocar na tua vida para te abençoar, eu quero tocar na tua vida para te dar vida eterna, e serás, aleluia, um instrumento nas minhas mãos. Aleluia. Rei, entendeu a mensagem? E se você não entendeu a mensagem, guarde ela na tábua do teu coração, aleluia, porque Deus ainda é Deus para cumprir a sua palavra, e a palavra dele, aleluia, possa ser implantada no íntimo do teu coração. Glória a Deus, aleluia. Logo o rei entende, e no verso 7 vai dizer: e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei. Pelo decreto do rei, diz a palavra de Deus, e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha
prove coisa alguma, nem se lhe dê, aleluia, alimento, nem beba água. Mas no verso 8 vai dizer: mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, clame fortemente a Deus, convertam-se cada um dos seus maus caminhos e da violência que há das suas mãos. Converta-se, diz a palavra santa no livro de Crônica, capítulo, aleluia, 7, verso 14, se não me falha a memória, vai dizer bem claro no verso capítulo 7, o verso 14: se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, aleluia, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, se nós se humilhar, e se nós orar, e se nós buscar, e se nós se arrepender, o povo da cidade de Nínive, aleluia, se arrependeu. Aquele povo, aleluia, eles entraram num profundo entendimento. O entendimento veio ao seu coração, o entendimento veio à sua alma, e eles se curvaram, se arrependeram. Aleluia, tem gente que é soberbo, que é orgulhoso, aleluia, que não quer se curvar a Deus, não quer obedecer a Deus, não quer andar nos caminhos de Deus, não ouve Deus falando. Deus tem falado, Deus tem avisado, Deus tem, aleluia, tentado abrir os teus olhos, tentado abrir os teus ouvidos, mas você tem sido, aleluia, negligente nesse ponto. Mas Deus, Ele continua sendo bom. O povo da cidade de Nínive, aleluia, ouviu. O povo da grande cidade se arrependeram, e assim eles obedeceram. E diz que Deus, aleluia, se arrependeu do mal que tinha programado para aquela cidade. Deus, aleluia, Ele não quis mais o mal. O entendimento de Deus já que aquele povo ia se arrepender. Aleluia. E aonde há arrependimento, há perdão de Deus. Se nós entender, aleluia, que o mundo lá fora é perigoso, logo nós corremos aos pés de Deus para pedir perdão. Porque Deus tem avisado todos os dias nas suas palavras. Deus tenha dado a nós, aleluia, largura de entendimento, se nós assim procurar a Ele. A mente fechada vai se abrir, aleluia, o coração oprimido, logo Ele vai dar espaço para Deus trabalhar. E que assim nós entendemos que Deus, Ele ainda é o Deus de misericórdia, o Deus de compaixão. Assim como Jonas via, Deus, Ele é bom, Deus é misericordioso, e se eu pregar nessa cidade, Ele vai, aleluia, ter compaixão deles, e logo Ele vai perdoar eles. Não deu outra. Deus realmente é misericordioso, Deus realmente é bondoso, Deus realmente não quer ver a destruição nossa, mas Deus quer ver o nosso arrependimento. Deus quer ver, aleluia, nós aos seus pés, louvando e agradecendo o seu nome, para que nós possamos herdar a nossa salvação. Aleluia. O rei, bobo nem nada, disse: eu é que não vou perder a minha salvação, eu é que não vou ser destruído. Logo, se Deus está avisando, aleluia, e eles estão se arrependendo, eu é que não vou ficar para trás. Logo eu também me arrependo, e logo eu vou pedir misericórdia pela minha vida e pela minha família. Amém? Peça perdão, entre na posição de salvação, porque aqueles que oram, aqueles que buscam, logo serão vistos por Deus e alcançarão a sua salvação. Amém?